Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. A leitura da paisagem pode trazer importantes contribuições para o ensino e para o aprendizado de história. Fora dos muros da escola, num passeio pela cidade, prédios, praças e antigas construções se transformam em pontes entre o passado e o presente. Marcas de diferentes épocas que o professor pode e deve explorar com seus alunos. Os espaços públicos de memória são o tema do Salto para o Futuro de hoje. Convidamos para o debate Paulo Rogério Cili, professor do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Roberta Lobo da Silva, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E Mônica Lima, professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pelo telefone 0800 21 6689, você pode participar ao vivo do debate. O número do fax é 0, código da operadora, 21 2232 3271. Se preferir, também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. Duas turmas percorreram trechos históricos do centro do Rio de Janeiro em busca de pistas sobre a fundação e o crescimento da cidade. A nossa equipe também seguiu as duas expedições. Mas antes de acompanhar os alunos nessa viagem, que tal saber um pouco mais sobre a história da cidade? A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1º de março de 1565. Seu fundador, o português Estácio de Sá, queria evitar que o território fosse ocupado pelos franceses. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil e se estabeleceu na cidade. Ao longo do tempo, o Rio de Janeiro, uma das mais importantes cidades do país, passou por várias mudanças. Deixou de ser a capital, mas conservou um patrimônio arquitetônico que conta com mais de 440 anos de história. Uma caminhada pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. O destino, o Brasil Império. A ideia foi do professor de História, que convidou colegas de outras áreas para a atividade. A primeira parada foi no chafariz do Mestre Valentim, na Praça 15. Era aqui que estavam as lavadeiras, era aqui que estavam os animais bebendo, era aqui que estavam os escravos, era aqui que estava a população mais, o populacho, digamos assim, da cidade, se reunia em torno do chafariz, da bica d'água, para se servir de água. Em seguida, a expedição se dirigiu ao Paço Imperial e os alunos puderam ver o local que serviu de moradia para a família real portuguesa. Mais adiante, na rua 1º de Março, a primeira rua da cidade, a literatura foi usada como fonte de informação sobre o passado. Por meio de crônicas da época, os alunos souberam da reação dos portugueses ao encontrarem índios na chegada ao Rio de Janeiro. Eles eram homens e mulheres que tinham os corpos mais proporcionados do mundo. Uma forma de aprendizagem bem diferente da que acontece na sala de aula. A didática é outra, né? É em cima de livros, de mapas. É muito diferente de você já estar no ambiente mesmo. Você está andando, você está vendo, você pode tocar, você pode sentir isso de uma maneira melhor. Eu acho que é aí que se dá o aprendizado, né? O aprendizado se dá quando o aluno, ele por si mesmo indaga, descobre e vai vivenciando essas práticas. Assim é no laboratório. Isso aqui é um grande laboratório, né, que é o grande laboratório da história, que vai cruzar com a literatura e com todas as disciplinas possíveis. E esse cruzamento de diferentes áreas foi o principal ponto de uma atividade realizada por essa outra turma da Unidade Engenho Novo do Colégio Pedro II. Num passeio pelos arredores da Baía de Guanabara, eles ouviram histórias da época da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Toda essa região aqui, que a gente já sabe que grande parte dela é aterro, então ela não existia, né? Grande parte da região mais para trás era povoada por tamoios. Com mapas e bússolas nas mãos, os estudantes ouviram as explicações do professor de Geografia sobre a importância da Baía de Guanabara no período em que os europeus fundaram a cidade. Para a gente poder, inclusive em história, entender por que eles foram escolher a Baía de Guanabara como uma baía importante, é necessário que a gente saiba a evolução da própria região aqui. Registrar por meio de fotografias a paisagem do lugar e a interferência do ser humano na natureza também foi uma das tarefas. E com o professor de música, o desafio foi outro. Da mesma maneira como vocês tiraram fotos na parte de arte, representando a localidade que nós estamos, eu vou querer que vocês construam imagens sonoras. Como? Através do gravador de vocês vão fazer uma coleta de materiais sonoros presentes aqui nessa localidade. O planejamento da atividade também exigiu muito dos professores.
a gente tinha que mostrar como se daria essa síntese, né, desse trabalho de campo. Então, o jornal foi formulado como a melhor proposta para conseguir fazer essa síntese. Cada grupo produziu um jornal e, apesar da diversidade de títulos, um desafio foi comum: a escolha das informações que deveriam integrar a publicação. Essa parte assim do critério de seleção, né, dos conteúdos foi acho que eu diria a parte mais tortuosa de criar o jornal mesmo, porque assim, em cada matéria a gente aprendeu bastante coisa, então a gente tinha que selecionar dentro do que a gente aprendeu, não só o que era mais legal, que a gente achava mais interessante, mas sim o que seguia a matéria, né, porque cada professor passou uma matéria pra gente botar no jornal. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Mônica Lima, como eu disse na abertura do programa, professora de História do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também desenvolve pesquisas sobre a história da África no programa de estudos sobre o negro na sociedade brasileira na Universidade Federal Fluminense, né? A gente viu aí no vídeo a cidade do Rio de Janeiro, alguns espaços de memória, lugares de memória dessa cidade, mas o Brasil é imenso, tem inúmeras outras cidades, inúmeros outros lugares que podem ser lugares de memória, né? Como é que o professor pode, a partir dessa ideia de que não é só uma cidade como o Rio de Janeiro, que recebeu muitas influências europeias, mas que outras cidades também podem ser estudadas, serem trabalhadas nesse projeto de história? Olha, esse vídeo ele traz muitas ideias e abre muitas possibilidades de trabalho pedagógico nesses espaços educativos não formais, né? Que é o tema sobre o qual nós vemos discutindo. As várias cidades brasileiras, sejam elas grandes ou pequenas, elas estão repletas desses lugares de memória. Não somente os grandes museus, não somente as construções impressionantes, mas muitas vezes pequenos lugares, sítios históricos que dizem respeito à população daquelas regiões e que têm um significado para a identidade dos grupos que o compartilham. E há muitas possibilidades de leituras a partir do contato com esses lugares de memória. Por isso, o aspecto interdisciplinar que o vídeo mostra tão bem é tão enriquecedor. Ele possibilita justamente olhar esses lugares de memória sob diferentes pontos de vista. E esses lugares, a visita a esses lugares de memória, o contato com eles, não só traz a história para perto dos estudantes, aproxima, né, essa história, como também possibilita tratar de temáticas diferentes ao contar as histórias que aqueles lugares revelam. Então, grupos sociais marginalizados, grupos sociais excluídos, os afro-brasileiros, os nativos do Brasil, os indígenas do Brasil, os camponeses, tantos grupos sociais que têm parte da sua história muitas vezes refletida nesses lugares de memória. Pode parecer que só o Rio de Janeiro, porque tem uma arquitetura com uma influência europeia, Exato. Né? E isso seria um espaço público de memória. Você está trazendo uma outra visão de outros espaços que podem ser estudados. Sim, né? É muito mais plural, muito mais múltiplo e intenso. Tá certo. A professora Roberta é da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, né, FEB-UERJ, e desenvolve em suas pesquisas a temática dialética do trabalho no MST. A partir desse vídeo que vimos, dessa atividade que acabamos de assistir, o que o professor precisa saber sobre esses espaços de memória, sobre esses lugares de memória, antes de até mesmo de iniciar um trabalho com seus alunos? Bom, a primeira coisa, assim, enquanto professor de história, levar em consideração é a questão que esses lugares de memória são construções históricas. Então, esses lugares de memória implicam escolhas de determinados grupos sociais, né? Então, é importante que nós sabermos que nós estamos no interior de uma sociedade de classe. Então, o que nós selecionamos como lugar de memória e o que nós esquecemos como lugar de memória. Então, essa questão da intencionalidade de grupos sociais em construir um passado a partir do seu presente e aí projetar para o futuro a sua memória, que muitas vezes implica um projeto de dominação de classes. Então, eu acho importante, enquanto professores de história, nós estamos dando esse instrumental para os alunos da reconstrução histórica.
como nós vamos perceber a memória como uma matéria-prima, sim, mas ao mesmo tempo fazer a crítica de como essa memória foi construída. Ou seja, que espaços foram relegados para a posteridade e que espaços de memória foram relegados ao esquecimento. Isso implica um projeto de dominação, já que a gente está escrevendo a história de quem? Dos vencidos, dos vencedores, ou seja, para quem nós queremos delegar esse patrimônio em termos de memória. Então, nesse sentido, é importante a gente dar esse instrumental para os alunos, enquanto crítica histórica, de que lugar foi preservado enquanto memória. Tá certo. Professor Paulo Rogério Cili, professor do Colégio Pedro II, desenvolve estudos sobre a formação do professor de História. O senhor estava à frente ali de uma dessas atividades, né, apresentadas no vídeo. Como é que foi o planejamento daquela atividade? Que metodologia o professor precisa aplicar para se criar uma atividade e se descobrir esses espaços públicos de memória? Tem uma coisa que ficou muito importante no vídeo ali, que o aluno fala, o processo mais tortuoso foi fazer a seleção ali do material. De uma certa forma, ele teve um trabalho de historiador também, um processo de seleção, de escolhas, né? De que memória ele está construindo naquele jornal também, né? Bem, boa noite. Queria agradecer a oportunidade à TV Escola de estar aqui debatendo, né, esse tema. Eu queria abordar exatamente a questão do planejamento da atividade, né? Porque não é simplesmente tirar os alunos da escola e levar os alunos para qualquer tipo de atividade como essa, né? E aí, complementando a fala tanto da Mônica quanto da Roberta, essas preocupações têm que estar presentes, né? Mas existe uma questão que já foi abordada ontem, se eu não me engano, pela professora Circe Bittencourt, que eu achei muito pertinente, que é a questão que essas atividades devem estar implícitas num projeto pedagógico, né? Dentro de um projeto da escola, dentro de um planejamento do professor, né? Não é alguma coisa que ele cria de uma hora para outra por uma vontade pessoal, né? Eu acho que é uma vontade que acontece dentro de um planejamento pedagógico, que se insere e que aí busca, sim, uma interdisciplinaridade. E acho que essa atividade e essa preocupação, tanto com a intencionalidade, quanto a questão de discutir e levar o aluno a uma reflexão sobre o espaço, deve ser múltiplo, né? O mais entrecortado possível de olhares interdisciplinares, como a Mônica colocou, né? Então, assim, acho que existe um momento de planejamento, e esse planejamento deve ser buscado, né, junto a outros professores de outras áreas, no máximo, né? Buscando porque esses espaços permitem todas as disciplinas possíveis entrarem nela. Acho que a gente nem imagina, física, matemática e etc., né? A gente tem um momento da atividade em si, né? E a gente tem um momento de produção e avaliação. Eu acho que tem uma trajetória que essa atividade deve percorrer. E aí eu queria destacar, assim, no planejamento, a seleção. Porque quando a gente faz o planejamento, eu vou fazer a seleção. Quais são os espaços que eu vou percorrer? Quais são as fontes que eu vou destacar? Quais são as informações que eu vou levar? Quais são os olhares que eu quero destacar? Então, isso já tem que ser uma preocupação, não só do professor de História, né, mas eu acho que de todos aqueles que participam. Por isso, uma produção coletiva desse pedagógico, né? Eu acho que eu pararia por aqui. E aí, falando em seleção, como o próprio aluno apontou, né, ali no vídeo, foi tortuoso escolher, fazer a seleção do que vai entrar, né? Porque no momento que você também coloca o aluno, né, como agente ativo dessa prática, né, desse processo, ele tem muitas descobertas. E uma das descobertas, né, que ele acaba fazendo é exatamente quando ele vai produzir, né, ele vai ver exatamente que ele também faz a seleção, que ele também, né, não é neutro, né, que ele também tem que ter uma interferência nesse processo de produção. E o que ele vai mostrar ou não de tudo que ele viu, acho que isso é interessante da gente estar pensando no planejamento, né? Tá certo. A Maria José do Maranhão vai participar agora. Oi, Maria José. Oi, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como envolver a família num processo de conscientização sobre o preconceito racial para que não haja conflito entre a ideia herdada do educando e os valores colocados pelos professores, às vezes os tipos de dança, o tipo de cultura diferente, como a cultura africana. Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, pela participação no programa de hoje. Mônica, ela faz uma referência ao seu texto, né? O texto que consta do boletim, o texto que consta do programa de hoje.
Você fala bastante no texto sobre a questão do racismo nas escolas, não só nas escolas, mas na sociedade. Quando a família não entende, quando a família muitas vezes também faz práticas de racismo, como é que isso pode ser combatido hoje na educação brasileira? A primeira coisa, Maria José, boa noite, obrigada pela sua pergunta, aqui para todos nós do programa. Primeira coisa é a gente ter claro que o racismo está disseminado em toda a sociedade brasileira. Né? Foram 3 séculos e meio, 350 anos de escravidão africana no Brasil, não é pouca coisa, foram mais de 4 milhões de africanos trazidos para a nossa terra para ajudar a construir, não por sua própria vontade, né, esse imenso país que nós compartilhamos. Um caminho para a gente superar essas resistências, olha, eu diria que pode não ser uma solução, mas sem dúvida é um encaminhamento possível. Primeiro que a cultura afro-brasileira, a cultura de matriz africana no Brasil, ela é encantadora por si só. Né? As manifestações culturais em termos de música e de dança, ainda que possam gerar resistência, igualmente elas geram uma fascinação, um encantamento. Elas são coloridas, elas são ágeis, elas são múltiplas. E fora o aspecto da cultura africana expressa, né, nas manifestações que nós conhecemos, os maracatus, as congadas e toda uma série de apresentações, há também a nossa língua, o português falado no Brasil, ele é carregado de africanidade. Então se pode trabalhar isso também com as presenças africanas na nossa maneira de falar, nas receitas utilizadas para as curas dos nossos pequenos males nas nossas casas. Ou seja, uma maneira é fazer perceber, com que essa família perceba, e essa criança pode servir como um agente importante nisso, o quanto essa africanidade está presente em todos nós brasileiros, independente da nossa origem familiar, todos nós carregamos Áfricas. Então, aceitar essas Áfricas é aceitar a nossa brasilidade. Tá isso. Certo. A Maria Rejane do Tocantins vai perguntar agora. Oi, Maria Rejane. Oi. Boa noite. Sou Maria Rejane, cursista do Teleposto 100, professora Antonina Milhome. A pergunta é: gostaria de saber qual a importância do professor ensinar história fora dos muros da escola. Boa noite, obrigada. Obrigada, Maria Rejane, pela participação no programa de hoje. Volte mais vezes. A professora Roberta. Então, Maria Rejane, esse de fato é um grande desafio nosso enquanto professores de história, que é perceber a dinâmica dos processos educativos dentro do nosso cotidiano e dentro do trabalho. Então, como nós podemos compreender que há uma dinâmica do ensino de história no próprio cotidiano das pessoas, na forma como nós nos relacionamos e na forma como nós trabalhamos. Então, pensar o ensino de história é pensar para além, é pensar uma pedagogia da história. E pensar a pedagogia da história é pensar raiz e projeto. Pensar as nossas raízes, as nossas origens culturais, o nosso modo de vida e o nosso modo de pensar, mas também os nossos projetos de futuro. Então, ensino de história fora dos muros da escola é pensar justamente uma pedagogia que é a nossa pedagogia enquanto sujeitos históricos, críticos e portadores de uma possibilidade de futuro livre para a humanidade. Bom, depois do intervalo, vamos ver como funciona o projeto Viva e Reviva Pirenópolis, que reúne patrimônio cultural, memória e história. A gente volta já. Não me iludo. Tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço, navegando todos os sentidos.